Roger, André de Freitas, Abel Carlos, Eduardo Lima, a todos que acompanham essa programação especial do canal Campeão. Estou aqui mais uma vez com o Rafael Rezende, exatamente como você disse, né? A gente começava a decolar, levantar voo, taxiamento no Rio de Janeiro, quando a gente começou a perceber, a receber as primeiras informações que o avião que transportava a Chapecoense havia desaparecido, só quando fizemos a escala na cidade do Panamá, já amanhã de ontem, de terça-feira, e que as notícias foram se confirmando e tudo aquilo que depois, ao longo do dia de ontem, de hoje, todo mundo, né, vem acompanhando, perplexo com este acidente, com esta tragédia. Como você disse, nós já estamos aqui no interior do Atanásio Girardot e há pouco mais de uma hora, né, que os portões foram abertos. Nós temos aqui agora 5h50 da tarde, estamos 3 horas a menos em relação ao horário brasileiro. Os portões foram abertos aqui às 4h45, filas enormes já se formavam até uma hora antes desse horário. E aí a previsão é que a gente tenha que pessoas ficarão de fora, porque nós já temos aí faltando um pouco menos de uma hora ainda para o início da cerimônia oficial, programada para as 9h45 aí, horário do Brasil, 6h45 aqui do horário da Colômbia, horário que estaria começando a partida, e nós já temos aí praticamente 90% do estádio lotado. E esse estádio, né, que vai, esses momentos vão se alternando. Em determinados momentos, a gente está aqui já há cerca de uma hora, completo silêncio. E aí, dali a pouco, e cânticos sempre que tem aí o nome Chapecoense, ou vamos lá, Chape, ou seja, clima de emoção já vai crescendo. E a gente passou praticamente, não é, Rafa? O dia todo aqui, desde cedo, até da preparação das pessoas envolvidas nessa cerimônia, já há um clima realmente diferente, de muita emoção. Boa noite para você. Boa noite, Júlio. Um abraço aos amigos de seleção, aos amigos do Sport TV. Um dia de jogo que não tem jogo, né? Uma preparação no entorno do estádio, no interior do estádio, até pela movimentação desde cedo, que quase colocava aquela ponta de esperança de que nada tinha acontecido, né? Mas de qualquer forma, fica aqui a nossa sensação dentro do estádio nesse momento isso aqui contempla, né? É o exemplo claro de tudo que a gente viu na Colômbia desde a nossa chegada ontem pela manhã e com certeza desde o momento do acidente. A questão da solidariedade, né? De estarem sempre dispostos a ajudar, uma mão amiga, uma palavra amiga de conforto em qualquer área, em qualquer ponto que a gente apareça, pelo simples fato de sermos identificados como brasileiros. Isso fica muito claro. E a sensação aqui no estádio, a gente tem toda a certeza de que passa essa força, passa essa emoção presente no Atanásio Girardot. Jader, e as pessoas foram convidadas, né, não só exatamente torcedores do Atlético Nacional, mas a população de uma maneira geral foi convidada a participar, o convite que viessem todos de branco. E é impressionante como todos estão de branco. E também com uma vela que deverá ser acesa em algum momento da cerimônia. Não foi divulgado muito do que vai acontecer durante a cerimônia. E também as pessoas foram convidadas a trazer flores. E em vários pontos na entrada do estádio para depositar essas flores. E essas flores que depois, em algum momento da cerimônia, serão trazidas aqui para dentro do estádio. A cerimônia que deve durar aí cerca de uma hora. Vai ter a participação do presidente do Atlético Nacional, o Juan Carlos de la Cuesta, e também participação do prefeito de Medellín, o Frederico Gutiérrez Lazoar. Deveremos ter também um local especial para familiares ou representantes ou adeptos da Chapecoense, né? Ou até torcedores, como os organizadores assim chamaram. E teremos também a participação de crianças. 71 crianças estarão entrando no gramado, cada uma com uma coroa de flores simbolizando os 71 mortos nesta tragédia. Mas agora, de outro ponto aqui de dentro do Atanásio Girardot, o repórter Bruno Cortes tem outras informações. Boa noite, Bruno. Tudo bem, Júlio? Boa noite a todos. E sobre esse convite, a população de Medellín, não só os torcedores do Atlético Nacional, a gente pode dizer que com certeza esse convite foi aceito, como a gente vê aqui dentro do estádio, todos de branco, muitas pessoas com flores, várias pessoas com velas também. Eu estava agora há pouco do lado de fora, já preparando a reportagem para os nossos telejornais e entrevistando essas pessoas. E a gente vê crianças, homens, mulheres. Entrevistei uma senhora, por exemplo, que me dizia que não é torcedora do Atlético Nacional, não gosta de futebol, não conhece os jogadores, não conhecia ninguém envolvido nessa tragédia, mas tem um coração enorme. E é por isso que ela estava aqui. Então, simboliza um pouco desse sentimento que a gente vê. A nossa equipe, baseada em Nova York, chegou a menos de 24 horas e, para mim, falando de mim especificamente, era uma sensação de tristeza até então, o tempo inteiro, por conta dessa tragédia enorme, perda de pessoas próximas, um grande amigo. E aí essa chegada aqui parece que dá uma renovada no nosso espírito, né?
por tudo que a gente viu já nos arredores, por tudo que a gente está vendo aqui dentro, né? Faixas da torcida do Atlético Nacional dizendo uma nova família nasce. Tem uma outra ali atrás, que o futebol não tem fronteiras. Força, família, torcida e povo chapecoense. É muito bacana o que o povo colombiano e de Medellín tem feito, o que a gente tem visto ao redor do mundo para pelo menos confortar os familiares das vítimas fatais desse acidente, os familiares também dos sobreviventes, nessa corrente positiva para que esses sobreviventes consigam realmente sobreviver e contar um pouco de história e ficar aí para marcar essa história que é tão bonita da Chapecoense, né, Júlio? Sem dúvida alguma, Bruno, a primeira participação e mais um momento em que novamente os torcedores, né, se levantam, cantam, bexigas brancas, flores. Eram para ser adversários, né, Rafael? Mas uma união que está nascendo, está crescendo e não dá para ter a dimensão do calor humano. A gente que está aqui vai sentindo realmente uma atmosfera completamente diferente, mas do que era para ser adversários, né? Essa faixa de estudo, né? Uma nova união nasce. O comportamento do clube, através da sua direção, é o comportamento de cada torcedor e de cada colombiano. O Bruno citou isso, né? Não só torcedores do Atlético Nacional. Foi o está muito além disso, está muito além da competição. É claro que medidas administrativas precisam ser tomadas e pessoas importantes, com cargos importantes, vão ter que tomar essas decisões, também esportivas, num curto prazo, digamos assim. Mas está tudo relegado a segundo plano, isso fica muito nítido e, sem dúvida, conforta, né? A gente está próximo à tragédia, conhecia pessoas envolvidas, não é uma ligação tão direta, é verdade, mas imagino sim que ver uma situação como essa, uma homenagem como essa, mostra a força que o futebol tem para unir as pessoas, para fazer com que a dor seja assimilada, talvez, de uma forma um pouco melhor. Acho que antes de devolver, dá para a gente ouvir um pouquinho? Estão cantando agora, o público, está cantando agora o público presente aqui no Atanásio Girardot. Vamos Chapé. Vamos Chapé, mais uma vez, né? Como a gente disse já, na abertura, em alguns momentos, silêncio completo no estádio. E depois, no intervalo, um grupo começa a chamar novamente os cânticos. Vamos Chapé. O clima de emoção tá crescendo. E daqui a pouquinho a gente volta mais uma vez dentro da programação especial do canal Campeão, trazendo outras informações aqui direto de Medellín. Volto com você, Jader. Obrigado, Ju.